Olá, povo de Deus, salve Maria Santíssima, você que me acompanha nesse momento ao vivo aí pelo Facebook, louvado seja Deus pela sua vida. Eu estou aqui ao lado do Luan Marques, faz parte do nosso Ministério de Música da obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia, e nós estamos aqui hoje para evangelizar, né? Eu quero fazer essa live aqui como uma formação e o tema é a sabedoria revelada. Eu quero convidar você que já está me acompanhando aí compartilhando essa live com seus amigos, né? Compartilhe para que juntos possamos evangelizar o maior número de pessoas possível, tá bom? Já estou colocando aqui nas páginas que eu sou administrador, página Sou Feliz por Ser Católico. Você que ainda não curte essas páginas, coloca aí, tá? Sou Feliz por Ser Católico. Também tem a página Sou Católicos Incomodados que se Convertam, tá bom? Então são páginas que nos apoiam nesta evangelização. Bom, meus amados irmãos, eu quero fazer um momento inicial com vocês de oração, né? Porque não adianta nós chegarmos aqui e darmos uma formação, aprimorar o seu conhecimento, se você não for conduzido também a uma vida de oração. Não adianta saber e não viver o que sabe em oração. Então nós precisamos mergulhar cada vez mais na vida de oração. Também estou colocando aqui na página Jesus o Bom Pastor. Bom, eu estou aqui com a participação do Luan Marques, né? Mas vocês já sabem, já me conhecem, que a participação especial nos meus vídeos não é só do Luan, de pessoas que eu convido aqui, mas também tem o fundo do meu cachorro latindo. Eu tenho um pinche, meu filho, em casa. Você queria o quê? Então, o meu cachorro, ele fica latindo aí, mas encara aí como fundo musical, tá bom? Que Deus abençoe. Então compartilhe aí, marca seus amigos, tá bom? Vamos atingir o máximo de pessoas possível para que possamos levar esta formação aos corações. Amém? Deixa eu só compartilhar aí mais uma página aqui, na página de Nossa Senhora das Graças. Aqui. Outra página que nos apoia. Pronto. Louvado seja Deus. Então, vamos iniciar nesse momento pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nesse momento o Espírito Santo venha sobre nós e que com esta canção vamos iniciar esta live clamando o poder do Espírito Santo, clamando a presença do Senhor. Não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Tem Espírito Santo sobre nós, sei dizer sobre cada pessoa que vai assistir, que o Senhor, por cada pessoa que vai ser tocada nessa formação. Pobre e fraco coração, mas confesso, sou grato, não desististes de mim. Vem Espírito Santo. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor. Nos abraça, Jesus, nesse momento. Ilumina as nossas mentes, o nosso pensamento, o nosso coração, para que possamos, Senhor Jesus, aprender cada vez mais de Ti, Deus. Que nós possamos mergulhar em águas mais profundas, Jesus. Que nessa formação nós possamos ser atingidos pela Tua graça.
Que nós possamos ter amor por tudo aquilo que é católico, por tudo aquilo que é de Deus. Que nós possamos ter uma real disponibilidade, Jesus, a Te servir todos os dias, Deus. Nesse momento de oração inicial, nós Te apresentamos o nosso coração. Ilumina as nossas mentes, os nossos pensamentos. Que possamos ser agraciados pela Tua misericórdia, Deus. Que nesse momento, Jesus, nós possamos receber de Ti o auxílio da Tua bondade. Ilumina os nossos corações. Nós Te pedimos por intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Rainha do céu e da terra. Nós queremos estar em Ti, Jesus. Nós queremos estar contigo. Nós queremos estar em Tua presença. Nós queremos estar clamando o avivamento sobre essa terra. Nós queremos estar clamando, Jesus, a Tua misericórdia. Que possamos ser atingidos pelo poder da Tua graça, pelo poder da Tua misericórdia. Ilumina os corações dos ignorantes. Ilumina, Jesus. Ilumina o coração dos hereges, para que eles possam se converter. Hoje o meu amor quer te sentir. Eu só vou parar quando no Teu Obrigado, Jesus, por esse momento. Que a Tua misericórdia nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Luan. Patrícia também tá ali, gente, aqui nas escondidas, viu? Não quis aparecer no vídeo, mas ela tá ali. Que nosso Senhor nos acompanhe nesse momento, tá bom? Meus amados irmãos e irmãs, eu venho aqui gravar esta live. Como eu já preveni vocês, aqui eu tenho um cachorro, tenho um gato. Então, às vezes, o barulho é muito grande deles. Mas eu acredito que vai ser bastante produtivo, né? Você que não vai conseguir... Ó, já começou lá o cachorro latir. Você que não vai conseguir, talvez, acompanhar essa live totalmente, devido a trabalho, alguma coisa do tipo. Meus amados irmãos, você pode acompanhar no meu canal no YouTube, né? Você coloca lá no YouTube, Missionário Daniel Silveira, e lá você acompanha todos os vídeos que eu gravo de evangelização, de formações e tudo mais, tá bom? Então, amados, hoje a formação, o tema é a sabedoria revelada. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu evangelizo e dizer, meus amados irmãos, que o nosso Deus, ele não é um Deus que se esconde dos seus filhos ao ponto de não querer ser descoberto, né? De não querer ser conhecido. Nosso Senhor, ele deseja ter uma comunicação com a criatura. E essa comunicação, ela é muito importante. Nós precisamos ter uma comunicação com o sagrado. Nós precisamos ter uma comunicação verdadeira com o nosso Senhor, nosso Criador. E Ele nos possibilita, né? Ele nos oferta meios para que possamos de fato conhecê-lo, para que possamos de fato escutar o chamado dele e assim correspondermos a esse chamado. Eu quero iniciar esta formação em 1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12 da Sagrada Escritura, vai nos falar algo bastante interessante e eu quero iniciar essa formação católica, né, com vocês, com esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. Convido você que está me acompanhando, compartilha essa live, né? Aí de lado tem para compartilhar, compartilha. Vamos juntos evangelizar, tá bom? Então, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo de número 12, vai dizer assim: Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dará a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor
e se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, como eu estava falando a vocês, que nosso Senhor, Ele não se esconde. Ele não se esconde ao ponto de não querer ser conhecido pelos seus filhos. Lógico que nós não podemos, com as nossas limitações, conhecer a plenitude de Deus. Deus é infinito, vai muito mais além da nossa capacidade. Mas isso não significa que não podemos conhecer Deus, certo? Aqui, quando diz assim, ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Veja, o nosso entendimento não é um entendimento mundano, não é um entendimento limitado como esse mundo é limitado. O nosso entendimento é um entendimento que vem do alto. A nossa comunicação é com esse Deus, com esse Altíssimo Criador de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, com isso nós podemos entender que Deus, Ele está perto. Nós não temos um Deus distante. Nós não temos um Deus que mantém uma distância dos seus filhos ao ponto de nunca ser conhecido, de nunca ter uma real intimidade. Nós temos um Deus perto. Nosso Senhor, Ele nos deixa bem claro, por exemplo, no Salmo 138 e algumas traduções de Bíblia, no Salmo 139, que Ele é onipresente. Deus é onipresente. Ele está aqui agora. Eu estou me movimentando dentro de Deus. Assim como você que está aí na sua casa, no seu trabalho, sei lá onde você está se movimentando dentro de Deus. Deus está aí, Deus está aqui, Deus está em todo lugar. E esse Deus tão lindo, tão perfeito, Ele se comunica com a sua criatura. Ele não isola os seus filhos, Ele não isola as suas criaturas. Ele se comunica. Nesta comunicação entre o Criador e a criatura é uma grande prova do amor de Deus. Esta comunicação, para que através dessa comunicação nós possamos corresponder ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então, existe uma sabedoria revelada. Os santos da igreja, eles sempre valorizaram muito a questão do conhecimento, né? Tanto que em João 8,32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, o conhecimento, ele gera a libertação, né? Ele gera a felicidade em nós. Por quê? Porque a partir do momento em que eu entendo que existe uma sabedoria revelada e que eu acolho essa revelação, essa comunicação de Deus para comigo, eu estarei verdadeiramente sendo abraçado, sendo preenchido por esta felicidade da qual todos nós já nascemos em busca. Todo ser humano busca ser feliz. Infelizmente, alguns buscam de uma maneira errada. Então existe uma sabedoria revelada. Nosso Senhor, Ele se revela. Mas Daniel, como que Deus se revela? Como é que Deus vai se revelar? Meus amados irmãos, através do simples fato de você contemplar aquilo que existe e que não teve como causa de existência o homem, isso já nos convida a mergulharmos no entendimento sobre Deus. Por quê? Se a Terra existe, o universo existe, o Sol, as estrelas, né? A Lua, tudo isso que existe e que não foi o homem que criou, isso já nos conduz a entendermos que Deus é a causa de tudo aquilo que existe, que o homem não criou. Isso já nos chama a mergulharmos no entendimento sobre a existência de Deus, né? Sobre a vida de Deus. Deus, Ele é vida e nos deu vida. Ele é o Criador de todas as coisas e deseja se comunicar com cada um de nós. Nesta comunicação, Deus, Ele vai nos preenchendo, Ele vai nos arrancando das nossas ignorâncias, das nossas escravidões, a tantas e tantas mentiras que existem nessa terra. E nesta comunicação nós vamos entendendo, nós vamos mergulhando o quanto é bom ser de Deus.
Quando aqui diz que nós não recebemos um espírito desse mundo, e sim um espírito que vem de Deus, nos mostra que a nossa comunicação é com o sobrenatural. Existem duas pessoas nessa terra, conforme diz, dois tipos de pessoas, conforme diz São Paulo, que são os naturais e os espirituais. Os naturais, eles não aceitam as coisas espirituais, porque eles não querem entendê-las, eles não se abrem a isso. A partir do momento que você se abre a acolher essa revelação, né, essa sabedoria revelada, você passa a ter uma real intimidade com o Criador, uma real intimidade com Deus. E nesta intimidade você vai se libertando dos aprisionamentos da ignorância e você vai de fato conhecendo o porquê que você existe, o porquê que você nasceu. Amém? No Catecismo da Igreja Católica, no número 50, diz assim: por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Veja, por uma decisão totalmente livre, Deus ele se revela e se doa ao homem. Então Deus ele se revela para você passar a conhecê-lo, para você conhecer a verdade absoluta, e ele não te dá apenas a possibilidade de conhecê-lo, mas de experimentá-lo, né? Entenda que a nossa fé, ela não é uma fé limitada, meus amados irmãos, em letras, limitada em folhas. Não. Se trata de um Deus vivo, de um Deus vivo. Até porque o simples fato de mergulharmos na encarnação do Verbo, isso já nos mostra de forma bastante clara que existe um esforço perfeito de Deus para nos fazer entender que as palavras dele é vida para a nossa existência, porque ele é o nosso Criador. Então esta sabedoria revelada, ela não se revela apenas por escritos, né? Nós não somos uma religião de um livro, nós somos a religião da palavra de Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina isso. Então quando o Catecismo diz lá no número 50, por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Veja, Deus ele se revela e ainda chega a se doar. Nosso Deus é um Deus de amor. Nós não tentamos converter as pessoas com armas na mão, atirando, matando. Não. Nós utilizamos a arma do amor. O amor pode todas as coisas, porque Deus é amor. Então, meus amados irmãos, esse Deus ele se revela e se doa. A grande prova disso, o Verbo encarnado, por exemplo. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, né? Ele veio ali se revelar. Ele revela a sua face. Ele revela as suas palavras de uma forma viva. Não se trata de uma religião morta. Nós não temos uma religião morta. Se trata de uma religião viva. Se trata de uma vida que se movimenta. Seus mandamentos se movimentam. Seus mandamentos possuem vida. Você está entendendo? Então, nós temos uma fé católica, apostólica romana, que é uma fé viva. Não é uma fé que está contada apenas nos textos, nas limitações das letras. É uma fé que tem vida, que tem uma movimentação verdadeira. E assim, nós passamos a entender que esse Deus ele se revela, ele não apenas quer ser conhecido, ele quer se doar àquele que o busca conhecer. Isso é muito lindo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou totalmente por nós naquela cruz. Veja que coisa linda, que Deus é esse, né? Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim, diz uma canção. Eu não mereço, sou tão fraco. Por que que ele me escolheu? Por que ele me escolheu? Porque ele se revela e se doa por amor. É a doação perfeita. É a doação que supera as limitações das palavras. Por quê? Porque é uma doação viva. É uma doação que se movimenta. No Catecismo da Igreja Católica, no número 66, diz assim: embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Perceba que o Catecismo da Igreja Católica ele diz que, embora que a revelação não esteja terminada,
não está explicada por completo, caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Veja, ao longo da história. Deus, ele não parou no livro de Apocalipse da Bíblia. Não. Né? Muitas pessoas querem limitar Deus dentro da Sagrada Escritura. E não é. Deus, meus amados irmãos, ele vai muito mais além. Né? A Sagrada Escritura, ela tem que ser lida, como o Padre Paulo Ricardo disse, né? Ele fez uma comparação muito interessante com um pássaro, né? O passarinho, ele faz o quê? Veja, o passarinho, quando ele tem sede, ele se curva, ele pega a água, depois ele ergue a sua cabeça e ele engole para matar a sua sede. Assim, na vida espiritual, nós nos curvamos na presença de Deus, nós recebemos o conteúdo nesse curvar e depois nós oramos olhando para o céu, olhando para a eternidade. Porque o nosso Deus não está limitado em folhas. Ele é um Deus vivo. E aqui não tem simplesmente folhas. Aqui tem uma palavra de Deus, uma palavra viva. Nesta realidade em que nós reconhecemos que Deus, ele não se limitou em folhas, ele não finalizou a sua comunicação no livro de Apocalipse, né? Ele continua se comunicando conosco, embora que a Sagrada Escritura ela tenha uma importância muito perfeita, muito grande. Nós temos 3 pilares na fé católica: a tradição, a Bíblia e o magistério. Mas qual é a comunicação que eu estou querendo dizer com vocês? É que Deus continuou, né? É esta comunicação de você sentir a presença de Deus no corpo e na alma. Nem sempre você vai ter uma sensação física, né? Nossa fé não é sentimentalista. Mas esse Deus, ele não se cansa, ele não para de se comunicar com cada um de nós. Nesta comunicação, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dando a possibilidade de fato, conhecê-lo de uma forma mais aprofundada. E nesse aprofundamento do conhecimento, eu irei sendo conquistado pela verdade e assim eu irei correspondendo ao chamado de Deus conforme eu for mergulhando nesse amor perfeito. Então o Catecismo da Igreja Católica diz que, veja só, embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Então a igreja, ela vai explicando. As nossas experiências de oração vai nos explicando. A nossa intimidade com o Senhor vai nos explicando. E na medida do tempo, nós vamos amadurecendo. Amém? Meus amados irmãos, que bênção você está aí acompanhando. Sabrina, que Deus abençoe. Nazareno Filho, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhem, vamos juntos evangelizar. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá bom? Enquanto a gente está aqui, deixa eu compartilhar aqui no meu WhatsApp. Você que ainda não tem o meu WhatsApp, coloca aí no seu celular o meu contato, tá bom? E acompanha a evangelização, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Galera que está aí acompanhando, não está muito no horário favorável, esse horário com muita gente trabalhando e estudando, mas o conteúdo vai ficar aí para quem quiser acompanhar, tá certo? Gente, uma das coisas que eu levo muito a sério na minha vida de oração, na minha vida de intimidade com o Senhor, é a questão da vida de leitura da Sagrada Escritura, reconhecendo que essa Sagrada Escritura não é uma letra morta, é uma letra viva. Reconhecendo isso, meus amados irmãos, nós vamos estar verdadeiramente nessa intimidade da sabedoria revelada, tá bom? São Vicente de Paulo, ele diz assim, gente: quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, tanto mais Deus nos vai encher. Quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos,
tanto mais Deus vai nos encher. O que é esse esvaziar de si? Né? Porque muitas das vezes nós temos as nossas próprias conclusões. Aqui está a centralidade da nossa necessidade de conhecer. Nós precisamos conhecer cada vez mais a verdade para nos libertarmos das enganações, para nos libertarmos das mentiras mundanas. E o inimigo de Deus, ele está fazendo de tudo para que tenha ideias distorcidas, para que tenha ideias que lhe afastem da verdade. Então, existem muitas pessoas formando as suas próprias conclusões, sem ter um esforço de identificar se aquela conclusão, de fato, está em conformidade com o querer de Deus. Está em conformidade com aquilo que, de fato, Deus deseja para nós. Então, há uma necessidade da leitura. Você precisa ler, você precisa valorizar a sua vida de leitura. Do catecismo da igreja, principalmente. Eu digo para muitas pessoas, olha, antes de você pensar em ler qualquer outro livro, leia a Sagrada Escritura, leia o Catecismo da Igreja Católica, conheça a sua fé, conheça a sua espiritualidade para você não ser enganado, certo? Conheça, tá bom? Quando São Vicente de Paulo chegou a dizer, quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, tanto mais Deus nos vai encher. Existem pessoas que têm um amor próprio a tal ponto de desprezar a Deus. A tal ponto de desprezar a Deus. Quando você quer fazer suas próprias regras, quando você quer fazer suas próprias leis, isso está errado. Isso eu tenho dito muito na obra missionária, aqui da qual sou fundador. Olha, não queiram fabricar vossas próprias regras. Sejam submissos ao querer de Deus. Santa Faustina chegou a dizer assim, no número 57 do seu diário: a partir do momento em que me permitiste mergulhar o olhar da minha alma em vós, ó Jesus, fico em paz e nada mais desejo. Ela diz, a partir do momento, Senhor, que o Senhor me permitiu mergulhar o meu olhar em vós, fico em paz e nada mais eu desejo. Veja, o mergulho do olhar de Santa Faustina em Deus fez ela amar tanto a Ele, ao ponto dela dizer, nada mais eu desejo. O meu desejo é unicamente agradar a Deus. É a vontade de Deus. Esse mergulho intenso em olhar para o Senhor, ele acontece a partir do momento em que eu olho para a igreja, que eu olho para a doutrina da igreja, que eu olho para a vida dos santos. Por quê? Porque os santos serviram ao Senhor, então eles nos deixaram grandiosos e belíssimos exemplos. Então, mergulha o teu olhar no sagrado, mergulha o teu olhar em Deus, a tal ponto de sua alma desejar unicamente esta sabedoria revelada, que é a revelação desse Deus perfeito que nos ama. Existem alguns pontos que eu quero que você entenda. O olhar da alma é o que descobre os segredos de Deus. Existem segredos, vou colocar assim, que nosso Senhor deseja nos revelar. Existem segredos que nosso Senhor deseja que tenhamos um real contato, um real conhecimento. Esses segredos de Deus é a nossa experiência em conhecer esta doutrina da igreja, que nos coloca em retidão à finalidade da nossa existência, que nos coloca em direção ao céu. E, meus amados irmãos, estes segredos também se trata de uma experiência íntima com o Senhor na vida de oração. Pessoas que rezam todo dia são pessoas que têm uma intimidade maior com o Senhor, são pessoas felizes, são pessoas que têm momentos de tristeza, que choram e tudo, mas dentro dela, dentro da alma, existe aquela satisfação, existe aquela alegria de saber que está caminhando para a salvação eterna, de saber que está caminhando para o céu. A felicidade de um cristão é essa, é fazer a vontade de Deus para um dia morar eternamente com Deus. E nesta morada eterna não haverá choro,
não haverá tristeza, não haverá dor. É a morada perfeita, é a vida perfeita em Deus. Então, meus amados irmãos, existem segredos que nosso Senhor deseja nos revelar. Existem segredos que nosso Senhor quer te contar, você que está me assistindo, na sua vida de oração, na sua experiência do servir a Deus. Porque o serviço, meus amados irmãos, é muito importante. Se você quer ter intimidade com esta sabedoria revelada, sirva ao Senhor. Você vai aprender muito. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, qual foram os primeiros livros que você chegou a ler? E eu já cheguei a dizer para algumas pessoas: olha, eu li livros como varrer o chão, passar o pano, lavar a louça, de missões da igreja, né? Fiz parte da comunidade Shalom logo no início da minha caminhada. Eu fazia questão de ajeitar as cadeiras, de lavar a louça, de varrer o chão. Esses serviços também nos colocam em um desenvolvimento de conhecer a Deus. Aquele que serve ao Senhor, né? Ele passa a ter um conhecimento mais aprofundado. É tanto que Madre Teresa de Calcutá, ela chegou a dizer: as mãos que trabalham edificam mais do que os lábios que rezam. As mãos que trabalham edificam mais do que os lábios que rezam. Que coisa linda. Entenda, Santo Antônio de Pádua disse, né? Não cessa de rezar aquele que não cessa de fazer o bem. Então, para que eu tenha intimidade com esta sabedoria revelada, eu não devo buscar a Deus apenas nos livros. Eu não devo buscar a Deus apenas em escutar pregações de pregadores conhecidos, de participar de encontros. Não, eu devo buscar a Deus na minha intimidade com Ele, diante do sacrário, diante de uma imagem de Nossa Senhora, no fechar a porta do meu quarto e no secreto falar com o Senhor. Existe essa sabedoria revelada que não te deixa sem respostas. E a resposta de Deus para todos os seus questionamentos é o amor perfeito dele, que se entregou de forma linda, de forma perfeita no alto daquela cruz. Então, meus amados irmãos, que nós possamos investir profundamente na nossa vida de leitura, do catecismo da igreja, dos livros. Sim, nós precisamos buscar o conhecimento da doutrina da igreja, mas que nós possamos buscar tudo isso em oração, nos colocando na presença do Senhor, rezando, clamando o auxílio da sua graça, o agir do Espírito Santo. E assim, meus amados irmãos, nós de fato iremos ter uma real intimidade com esta sabedoria que se revela e que se doa por amor. O beato Tiago Alberione, ele chegou a dizer algo muito interessante. Eu quero acrescentar nesta formação que você está tendo. Ele diz assim: Deus não ajuda quem quer fazer a própria vontade, mas concede largamente a sua graça a quem quer conhecer e cumprir amorosamente o seu divino querer. Amorosamente. Ele diz que Deus não ajuda quem quer fazer a própria vontade. Não é as minhas vontades que devem prevalecer. Se eu quero ter uma intimidade com essa sabedoria revelada, se eu passo a conhecer ao Senhor, eu já não quero mais exigir de Deus sensações físicas. Nós não podemos ficar querendo exigir de Deus sensações físicas. Tem gente que diz assim para mim: irmão, eu estou muito fraco na minha espiritualidade porque eu não sinto mais vontade de rezar. Né? Eu não sinto mais vontade de levantar meus braços na igreja, de clamar o fogo do Espírito Santo. Então eu estou fraco. Olha, entenda que a sua fé não se baseia em sentimentos, se baseia naquele que você ama. Se você ama a Deus, mesmo que você não sinta sensações físicas, você vai continuar perseverando. Amém? Então a sabedoria que vem de Deus, ela nunca irá perder para os argumentos mundanos. E isso é um argumento mundano. Né? Eu só vou para aquilo que eu sinto, como se a espiritualidade fosse algo carnal. E muitas vezes vai ter momentos em que você não vai sentir nada
nenhuma sensação física, mas que você deseja, no fundo da sua alma, ter intimidade com essa sabedoria revelada. E Deus, ele é uma fonte inesgotável, a revelação dele é inesgotável. Tá entendendo? Inesgotável. Essa sabedoria revelada, ela é uma sabedoria inesgotável. Quanto mais você busca a Deus, mais você conhece, mais você passa a desejá-lo, mais ainda você quer buscar. Mas esse querer é na alma, na alma. Não pense que você necessita sempre de sensações físicas. Tem gente que hoje não sente mais nada. Antigamente, diante do Santíssimo, era chorando, era aquela empolgação para chorar, aquela empolgação para rezar. Mas isso são momentos. E esses momentos passam. Vai ter dia que você não vai sentir nada. Mas mesmo assim, você necessita rezar, você necessita buscar. Porque a sabedoria revelada, aquela que se revela e se doa, que é nosso Senhor, deseja que você permaneça. Pelo que você sabe e não pelo que você sente. Amém? Na patrística diz assim, interessante, né? Nós temos uma fé que nunca vai perder para as argumentações mundanas. Então, existe uma falsa sabedoria que está se revelando em nossos dias, né? Uma falsa sabedoria. Existem algumas pessoas que se utilizam de palavras, né, intelectuais para poder colocar você contra Deus. Então, essa é a falsa sabedoria, tá? Na patrística, Teófilo, primeiro livro apostólico, no número 2, vai dizer assim: mas se tu me dizes, mostra-me teu Deus, eu te poderia responder, mostra-me teu homem, e eu te mostrarei o meu Deus. Mostra-me, portanto, os olhos de tua alma, que vejam, e os ouvidos do teu coração, que ouçam. Veja só, alguém chegou e disse, mostra-me teu Deus. E aí a resposta foi, mostra-me teu homem, e eu te mostrarei o meu Deus. O que é que isso significa? Né? Veja, como Deus ele se revela e se doa a nós. Mostra-me o teu homem, a tua origem, de onde você veio, quem te deu a vida. Analisa a tua vida e você vai ser convidado a conhecer o Senhor. Você vai ser convidado a mergulhar no entendimento sobre Deus. Pelo simples fato de você analisar a sua existência, já vai ser o suficiente para você mergulhar no conhecimento sobre Deus. Por quê? Porque se você existe, você é efeito de uma causa. E a causa da sua existência é Deus. E aí ele diz assim, mostra-me, portanto, os olhos da tua alma. Você tem que olhar as realidades espirituais com a tua alma. Tanto que 2 Coríntios 5,7, São Paulo diz, nós não andamos na visão, nós andamos na fé. Veja, vai mais além do que essas limitações. Nós andamos na fé e não na visão. Então, aqui está o olhar da alma e o ouvido do coração. Nós precisamos servir ao Senhor com o olhar da alma e o ouvido do coração. Ou seja, eu colocar à disposição de Deus a minha razão e o meu sentimento. Por isso que diz aqui, né? Mostra-me, portanto, os olhos de tua alma, que vejam, e os ouvidos de teu coração, que ouçam. Olhe com o olhar da sua alma, e escute com o ouvido do teu coração. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Muito séria para todos vocês que estão me acompanhando agora, tá bom? Muito séria. Quero que você preste muita atenção, mas eu quero que você compartilhe aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo, tá? Ah, Daniel, já compartilhei. Compartilhe de novo, tá bom? Eu quero que você preste muita atenção numa coisa que eu quero lhe dizer,
que tem uma extrema importância para a nossa espiritualidade, principalmente nos dias atuais. Existe uma dispersão muito grande na nossa atualidade. As pessoas hoje, veja, muitas pessoas não conseguem nem parar para ouvir uma live como essa. Mesmo que o assunto seja interessante. Por quê? Porque existe uma inquietação. Existe uma inquietação para mim olhar as mensagens do WhatsApp, para mim fazer outras coisas. E as pessoas hoje estão se tornando reféns da multiplicidade das informações e isso danifica a sua intimidade com Deus. E aí você acaba aqui perdendo a oportunidade de ter uma intimidade com a sabedoria revelada. Por quê? Porque você está muito disperso. Você está em busca de muitas informações, né? A gente olha o WhatsApp, são vários conteúdos ao mesmo tempo. Uma pessoa me envia sobre penitência, outra já me envia sobre devoção mariana, outra já me envia isso, outra já me envia aquilo. E essa multiplicidade de informações às vezes danifica a sua espiritualidade. Então isso é muito sério que eu estou lhe falando. Tome muito cuidado. Saiba parar tudo que você estiver fazendo para você dar atenção àquilo que é de Deus, àquilo que edifica a sua fé. Dê atenção ao que é do sagrado, porque somente assim nós seremos pessoas espirituais. Agora tem pessoas que querem ser de Deus, mas não rezam. Eu cheguei no encontro, gente. Por que muitas pessoas hoje não têm maturidade espiritual? Vou lhe falar. Por causa da multiplicidade das informações. São muitas informações que nos cercam, né? Você sai na rua, por exemplo, várias placas, outdoor e tudo, aquela... Então, para você crescer na espiritualidade, você tem que parar tudo que você estiver fazendo e você dar atenção ao que é sagrado, ao que é de Deus. Você está entendendo? Aí você cresce. Mas tem pessoas que têm uma inquietação, uma ansiedade que lhe tira da concentração sobre o que é sagrado. Aí complica mesmo. Então, meus amados irmãos, na Patrística, no escrito de Irineu de Leão, no Contra Heresias, lá no 4º livro, vai dizer assim: quanto mais o contemplamos, tanto mais o amaremos. Quanto mais o contemplamos, tanto mais o amaremos. A vida contemplativa também faz parte do estudo. Faz parte de você parar tudo. Isola teu celular, cara. Isola tudo. Se tranca num quarto, né? Tem jovens hoje, gente, que não se tranca dentro de um quarto para rezar, para ler a palavra de Deus. Por quê? Porque não suporta ficar só consigo mesmo. Não suporta ficar só com Deus. Só com Deus. Não. Precisa ter alguém por perto. Precisa estar conversando com alguém no WhatsApp. Veja, as pessoas hoje saem para a praia, quase não aproveitam o local, porque perde tempo demais batendo foto. Isso danifica a nossa intimidade com o Senhor. Isso danifica o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Então, se você não para, se você é uma pessoa elétrica todo o tempo, cuidado, porque Santo Afonso de Ligório disse que Deus não mora em um coração agitado. As agitações hoje querem danificar o nosso crescimento espiritual, querem danificar a nossa espiritualidade ao ponto de deixarmos Deus sempre para depois, e depois, e depois, e assim nunca termos uma experiência contínua com o sagrado. Parece que as pessoas hoje vivem como se Deus não existisse. Fica complicado. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos nos esforçar. Ah, Daniel, mas eu não gosto de ler. Por que você tem o WhatsApp? Se você não gosta de ler, por que você tem o WhatsApp? Né? Você que está me assistindo nesse momento, né? Se você confirma essas palavras, diga amém, eu creio. Comenta aí, amém, eu tomo posse. Comenta aí, amém, eu tomo posse. As pessoas dizem, Daniel, eu não gosto de ler, mas tem um WhatsApp. Passa horas e horas lendo. Não é que você não goste de ler, é porque você ainda não está tendo uma real disposição de conhecer melhor sua fé.
de conhecer melhor a sua espiritualidade. Eu vou te mostrar aqui os livros, né? Eu tenho algum, tá ali, minha biblioteca é pequenininha, mas ajuda bastante. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó, Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja. Leia. Um livro que eu vou te recomendar, Escola da Perfeição Cristã. Leia. Leia. Não gosta de leitura, mas tem um WhatsApp. Pois então apaga essa praga desse WhatsApp. Já que você não gosta de leitura, né? Por que você não vai apagar o WhatsApp? Porque a partir de hoje você vai evangelizar, somente evangelizar através do WhatsApp. Agora, meus amados irmãos, tenhamos honestidade. Tenhamos uma real disposição de amar e de servir a Deus. Amém? Eu quero que essa formação possa fazer você crescer na sua espiritualidade, crescer na sua fé, crescer na sua fé. Olha, se você comparar o tempo que você passa no celular e com a Sagrada Escritura, aí você vai pensar, Daniel, é por isso que eu não estou sabendo reagir diante dos meus combates espirituais. Eu não estou sabendo reagir diante das dificuldades que eu estou tendo na minha espiritualidade. É por isso que muita gente está num desânimo espiritual e não sabe como reagir no desânimo espiritual. Porque para você saber reagir no desânimo espiritual, você precisa do conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você não sabe reagir. Porque sensibilidade você não tem. Se você está no desânimo espiritual, sensibilidade você não tem. Né? Você não está sentindo nada, você não está sentindo vontade. Agora, se você conhece como reagir, aí você vai saber ter essas reações da melhor forma possível. Então, meus amados irmãos, nesta live, eu peço a vocês, tenham sim o WhatsApp, tenham o Facebook, você pode usar tudo isso. Mas entenda que não é esses os instrumentos que Deus mais se utiliza para te edificar. Não. Não. Então, Deus, ele se revela e se doa a cada um de nós. Então, que nós possamos valorizar esta revelação, que no Catecismo da Igreja diz, no número 50, por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Né? Se revela e se doa ao homem. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você busque cada vez mais essa intimidade com o Senhor. Quero convidar você a fazer uma breve oração. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e com seus olhos fechados, agradeça a Deus primeiramente a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui juntos, unidos, rezando, buscando conhecer cada vez mais ao Senhor e que nesse momento Deus possa nos conceder a graça de amarmos intensamente o nosso estudo da fé, as nossas orações, o nosso mergulho na espiritualidade. Que nesse momento nós possamos ser agraciados pelo poder de Deus. Ó Deus, eu te peço, por cada pessoa que está me assistindo nesse momento, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que cada um de nós possamos ter uma real dedicação de conhecer mais intensamente a nossa fé católica, mais intensamente a nossa espiritualidade. E que assim, Jesus, nós possamos mergulhar cada vez mais em águas mais profundas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Meus amados irmãos, então eu conto com vocês em divulgar esse vídeo, compartilha. Vou baixar e colocar no meu canal no YouTube, tá bom? Para você que não pegou do início, estude, pegue caneta, papel, palavra de Deus perto, vai anotando, faz suas anotações, faz os teus estudos, para que você possa crescer
cada vez mais na sua espiritualidade, tá bom? Você que ainda não me segue no YouTube, coloca lá Missionário Daniel Silveira, no Instagram também, Missionário Daniel Silveira, e aqui no Facebook, né? Coloca aí para seguir. Estamos juntos. Salve Maria Santíssima, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém.